Porque você me pergunta, perguntas não vão lhe mostrar que eu sou feito da terra, do fogo, da água e do ar. Fala pessoal, como vocês estão? Mais um vídeo para vocês, mais um vídeo aqui pro canal. Hoje, 28 de junho, vamos prestar uma homenagem ao nosso Raulzito, ao nosso maluco beleza, sim, Raul Santos Seixas, que se estivesse vivo estaria comemorando hoje 77 anos. Nascido no dia 28 de junho de 1945, em Salvador, na Bahia. Raul, como todo mundo sabe, desde pequeno era muito fã do rock americano, era muito fã principalmente do Elvis Presley, mas ele disse que curtiu Elvis até 58, né, porque a partir da década de 60 o Elvis, quando começou a fazer filmes, os seus discos ficaram em segundo plano, e os filmes também nem todos ganharam relevância. Então o Raul disse que curtiu o Elvis aí até 58, tá? A ideia aqui não é passear por toda a discografia do Raul, por toda a carreira do Raul, até porque o vídeo ficaria muito extenso, né? Então eu separei 3 discos pra gente falar sobre, discos que representam 3 fases completamente diferentes do Raulzito, tá? Mas antes de começar a falar desses 3 discos, vamos fazer uma menção honrosa a esse disco aqui, ó. Raulzito e os Panteras. Raul fundou o grupo com o Valdir Serrão, que coincidentemente, junto com o Raul, teve a ideia de fundar o primeiro fã-clube brasileiro de Elvis Presley, sim, Elvis Rock Club. Na adolescência aí, Raul e Valdir Serrão resolveram então homenagear o rei do rock na época, né, o Elvis, fundando o primeiro fã-clube brasileiro do Elvis, tá? Então Valdir Serrão e Raul se reuniram com alguns amigos, né, na época de escola, na época ali da vizinhança, e resolveram formar Raulzito e os Panteras. Esse disco, como eu disse, foi o primeiro e único que a banda gravou. Como não teve muito destaque, não teve muito sucesso, então a gravadora decidiu que eles não teriam a chance de gravar o segundo disco. A única música que se destaca aqui, a mais famosa, evidentemente, é uma regravação que o grupo fez para Lucy in the Sky with Diamonds dos Beatles, né, que saiu lá no Sgt. Pepper's, que aqui na versão do Raulzito e os Panteras virou Você Ainda Pode Sonhar, que um tempo depois, no finalzinho ali da década de 90, o Ira fez essa homenagem ao Raul e regravou a música, tá? Agora vamos começar a falar da carreira solo do Raul. Como eu disse, vamos pontuar 3 discos diferentes, tá? O primeiro é isso aqui, ó. Um dos discos mais cultuados da carreira do Raul, Kita, segundo disco de estúdio. Nessa época, Raul e Paulo Coelho se encontravam exilados nos Estados Unidos. Mas por conta do disco ter sido bem executado, muito bem aceito, bem sucedido comercialmente, disco que rendeu ao Raul seu primeiro disco de ouro, os programas de TV na época, né, o Silvio Santos e o Flávio Cavalcante queriam muito a presença do Raul, porque era um artista que estava na crista da onda, né, um artista que as pessoas queriam muito vê-lo. E aí Raul recebeu um pedido de desculpas, retornou ao Brasil e começou a fazer a divulgação, né, do disco, começou a fazer shows, né, por todo o Brasil. Mas o Raul não deixou de ser perseguido pela ditadura, tá? Na época o Raul distribuía uma espécie de livreto, um manifesto falando da sociedade alternativa. Vale lembrar que nessa época o Raul estava lendo muito a respeito do mago inglês Aleister Crowley, e
O Raul disse na época que a sociedade alternativa era um lugar onde você não precisava, onde ninguém precisaria ser o que realmente era, né? Na verdade, cada um podia ser e fazer o que quisesse, tá? Tanto é que na música Sociedade Alternativa, o Raul cita o número 666, Aleister Crowley. Diz a lenda que o Raul e o Paulo Coelho tinham ganho, né, um terreno em Minas Gerais, onde seria construído a chamada Cidade das Estrelas, né? Como não podia mais se falar em sociedade alternativa, então eles resolveram chamar de Cidade das Estrelas, tá? Mas na verdade era a ideia do Raul de implementar a sociedade alternativa. Tamanho foi a repercussão e o sucesso do disco que a Rede Globo resolveu lançar o primeiro videoclipe colorido da TV brasileira. Sim, o clipe de Guita ganhou fama nacional, ganhou lançamento nacional no Fantástico. É claro que a gente está falando aí de 74, sem os recursos tecnológicos que a gente tem hoje. Mas para a época era um videoclipe inovador, né? Era um passo adiante, uma década adiante, tá? Então o Raul foi responsável pelo primeiro videoclipe colorido da TV brasileira, tá? A década de 70 foi uma década muito proveitosa para o Raul em termos de sucesso. A gente sabe que antes do Raul lançar os seus discos, ele trabalhava na CBS, então era produtor, e muitos grupos da época ganharam fama com algumas músicas que o Raul compôs, né? E ele era responsável também pela produção ali de muita gente, Diana, Odair José, Leno, né? Que quando ele terminou a dupla com a Lilian, o Raul também começou a trabalhar com o Raul, né? Ali na CBS, então ele produzia e compunha para muita gente. Então a década de 70 ali foi a década do auge do Raul, tá? Mas aí, na virada da década, coincidentemente ou não, foi ali a década onde o rock nacional começou a ganhar corpo, né? As bandas nacionais começaram a aparecer e o Raul acabou ficando ali em segundo plano, né? Ficou na geladeira. As gravadoras recusavam o Raul. Diziam que estavam vacinadas contra o Raul. Os empresários não davam oportunidades para ele, não queriam nem ouvir falar o nome dele. Até que Kika Seixas, que era a esposa dele na época, conversou com Augusto César Vanucci, que seria o diretor de um festival infantil, Pluk-Plak-Zoom, transmitido também pela Rede Globo na época. E aí o Raul foi inserido no festival, interpretou a música Pluk-Plak-Zoom, sim, composta por ele e pela Kika Seixas. O programa fez tanto sucesso, teve boa repercussão, boa aceitação, que um diretor da gravadora Eldorado, coincidentemente também era fã do Raul, acabou entrando em contato com a Kika e convidou o Raul para assinar um contrato, sim, para gravar um disco. E aí ele lançou esse disco aqui, ó, com seu próprio nome, Raul Seixas, que ganhou o compacto Carimbador Maluco. O Raul disse que a escolha pelo nome do disco, né, ser apenas Raul Seixas, que na verdade representava uma nova fase, né? Que essa história toda aí de Aleister Crowley, né, de magia, o Raul tinha deixado lá na década de 70, e aqui o Raul estava numa vibe diferente, né? O Raul queria provar que ainda era um grande artista. E conseguiu, porque esse disco foi bem aceito também, e o Raul acabou ganhando seu segundo disco de ouro, tá? Disco que foi responsável pelo retorno de Raul aos palcos, sim. Foi ali a transição, né, de décadas. É claro que o Raul teve ali a concorrência do rock nacional, como eu disse, as bandas estavam aparecendo, o Barão,
Titãs, Paralamas. Então o Raul teve a gente pode dizer que teve essa luta injusta, né? Porque as gravadoras na época estavam apostando muito nessas novas bandas, né? Vale destacar aqui que além da música Carimbador Maluco, que foi a responsável direta pelo fato do Raul voltar a gravar, tem um poema aqui do pai do Raul, Raul Varela Seixas, que o Raul acabou musicando, que é Coração Noturno, tá? Tem o Reggae Baião, que ele canta em parceria com o Vanderleia, assim, que é a música Quero Mais, composta pelo Raul, Kika Seixas e Cláudio Roberto. A Kika começou a empresariar o Raul, né? E não só isso, ela começou também a escrever algumas letras, né? A compor junto com ele. Então, essa música Quero Mais tem assinatura de Kika Seixas. O Raul estava tão feliz em ter retornado aos palcos que ele incluiu aqui uma música que foi retirada de uma apresentação ao vivo, sim, uma apresentação que ele fez no ginásio do Palmeiras, lá em 82, tá? Que é a música So Glad You're Mine, que ele faz uma citação ali aos primórdios do rock, né? A história do rock lá no início dos anos 50. Então o Raul acabou incluindo essa música ao vivo aqui, tá? So Glad You're Mine, de Arthur Big Boy Crudup, que na verdade foi o cara responsável pelo fato do Elvis também ter ali se interessado em ser artista, em ser cantor. Então o Elvis, como ele na verdade tinha influência do blues, mas ele transformou o blues no rock and roll, e o Raul conta essa história nesse show que eu disse, né, de 82, e especificamente nessa música aqui, tá? So Glad You're Mine. E o Raul explicou que esse show tinha que ser aqui em São Paulo. Na década de 80 o Raul veio morar em São Paulo, e ele disse que se fizesse o show lá no Rio de Janeiro, as pessoas certamente estariam gritando Guita. E o Raul, na verdade, estava mostrando ali como que o rock foi criado, como que aconteceu, algumas mudanças do rock começaram a acontecer a partir dos anos 50 e dos anos 60. Por esse fato, o Raul acabou escolhendo realizar esse show aqui em São Paulo, tá? Vamos falar agora desse disco aqui, ó. Wabá Blu Blá Blá Bem Boom, o hino do rock and roll. Disco que saiu em 87 e marcou a estreia do Raul na gravadora Nova Copacabana. A escolha do nome faz referência aos primórdios do rock, que é exatamente o que o Raul fez aqui, tá? Muita guitarra. Disco relativamente bem sucedido. Coincidentemente ou não, a música Cowboy Fora da Lei, muito executada naquela época, né, nos rádios. O Raul se apresentando em vários programas de TV, no Chacrinha, no Clube do Bolinha, Flávio Cavalcante. E a música Cowboy Fora da Lei acabou entrando, fazendo parte da trilha sonora da novela Brega Chique. O disco foi responsável pelo terceiro disco de ouro da carreira do Raul, tá? Disco que teve como parceiro, né, Cláudio Roberto, que a partir de 77 começou a compor com o Raul. Então, por conta da música Cowboy Fora da Lei, Raul ganhou seu terceiro disco de ouro. O Raul gravou apenas 2 discos pela gravadora Nova Copacabana, né, que foi esse que a gente está falando, e de 88 ele gravou A Pedra dos Gêmeos também, que não teve muita repercussão, não foi um disco bem aceito, bem executado, tá? Esses 3 discos, como eu disse, representaram fases distintas do Raul, né? O Guita, o Raul estava cravando ali o seu nome, a história do rock nacional. A redenção do Raul em 83, a volta por cima, a volta aos palcos, a volta às gravadoras, à mídia, e a volta aos primórdios do rock and roll.
Vale lembrar que o apelido de Maluco Beleza é por conta, lógico, da música homônima, de 77, parceria com Cláudio Roberto. Mas o Raul sempre colocava ali, né, nas suas letras uma coisa muito pessoal, né? Muitas letras do Raul são autobiográficas, o que marcou muito, o que caracterizou o trabalho do Raul, tá? Em 89, vale lembrar que o Raul estava ali meio esquecido, né? E o Marcelo Nova, que era fã do Raul, já tinha visto o Raul se apresentando em Salvador. Marcelo Nova convidou o Raul a fazer shows, né? A rodar o Brasil. E dessa parceria, desses shows, acabou nascendo o último disco da história do Raul, que foi A Panela do Diabo, lançado em 89. Raul faleceu no dia 21 de agosto de 89. Antes de falecer, o Raul deu sua última entrevista no programa Jô Soares, né? Junto com Marcelo Nova e sua banda, na época, Envergadura Moral. E cantaram a música Carpinteiro do Universo, que fala de você querer mudar a ordem, as coisas, querer mudar o mundo, né? E como eu disse que o Raul, nas suas letras, ele colocava sempre a questão ali pessoal, então era uma música muito autobiográfica também. E essa foi uma das últimas apresentações ao vivo do Raul, tá? Eu vou ficando por aqui, prestando essa homenagem ao Maluco Beleza. Espero que eu tenha agregado um pouco ao conhecimento de vocês. Como eu disse, a ideia não era passear por toda a carreira do Raul, porque o vídeo ia ficar muito longo. Serviu para pontuar 3 momentos distintos da carreira do Raul. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de comentar, compartilhe, se inscreva no canal e eu te vejo no próximo vídeo.